Senhor Deus, nosso boníssimo Pai Celestial, a quem nós muito amamos e adoramos, Pai bendito, nós como parte dos Teus filhos, aqui os encontramos reunidos neste tabernáculo santo, convicto a esta fé, ó Pai, pois sabemos que o Senhor já enviou do alto céu, santos e anjos para tomar parte desta reunião. Contamos com a presença de profeta, de apóstolos, bem como a presença do nosso Mestre, Senhor Jesus. Ó Jesus, Mestre, estamos aqui na Tua presença para louvar e glorificar o Teu santíssimo nome e buscar das Tuas bênçãos, da Tua unção preciosa. Sabemos também que aqui está a nossa Mãe Virgem Maria. Ó Maria Santíssima, bendita essa Senhora entre todas as mulheres, e a Senhora és conforme foi prometida, pois hoje, passado tantos séculos, tem aqui na terra este povo do Teu amado Filho, que Te ama, Te adora e Te venera. E por isso, neste momento, a nossa exaltação sincera à Senhora, a Senhora Santa Vó Rosa, Espírito Consolador, da promessa de Jesus que dá continuidade dos planos de Deus aqui na terra. Queremos nos louvar a Senhora também, ao Senhor nosso querido e santo irmão Aldo, grande profeta de Deus, que está presente entre nós. Irmão Aldo, neste momento nós cremos que o Senhor deixou a glória do Pai e veio estar aqui presente entre nós. Irmão Aldo, queremos Te louvar, queremos Te adorar, nessa oportunidade de comemoração do Teu aniversário. Que alegria toma conta do nosso coração, pois sabemos que o Senhor é um verdadeiro Pai para nós, o Pai nosso que estava na terra, que nos revelaste todos os mistérios profundos e ocultos do Evangelho, desde a fundação deste mundo. Irmão Aldo, foi o Senhor que nos fizeste compreender o poder de Deus, dos santos profetas, dos santos apóstolos, da milícia celestial. Foi o Senhor que nos ensinaste o grande poder de Jesus, da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. Irmão Aldo, muitas vezes o Senhor nos revelaste até mesmo as virtudes maravilhosas de Maria Santíssima, a glória do poder, da beleza imensa da Mãe do nosso Senhor Jesus. Por isso a nossa exaltação sincera ao Senhor, irmão Aldo, muito agradecido por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, e por muito mais ainda que o Senhor os fará. Pedimos agora neste momento, irmão Aldo, a Tua intercessão. Irmão Aldo, nos abençoa, nos dá inspiração, para que façamos de acordo com a Tua santa vontade e possamos sair daqui com o nosso espírito alimentado. Por isso, neste momento, ó profeta, queremos entregar essa reunião iniciada em Tuas santas mãos, para a honra, glória e louvor do Teu santíssimo nome, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não tem meu lar. Em que marcha confiante, pois integrante do poder celestial, levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade, a nossa arma é sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Meus prezados e ilustres irmãos presentes a esta reunião e queridos internautas, neste momento nós vamos meditar um pouco na mensagem, falar um pouco das lembranças daquele grandioso profeta que Deus os preparou para zelar, para cuidar do seu povo.
Deus, nosso Pai, nesses tempos presentes, enviou Jesus para cumprir suas sagradas promessas de enviar o outro Consolador, que se deu na vida da Santa Avó Rosa, e junto com ela, preparar o último pastor, cumprindo-se a promessa que haveria um só pastor e um só rebanho. Irmãos, e Jesus, junto com a Santa Avó Rosa, os preparou um espírito dotado de virtude, de sabedoria, de conhecimento, ao nosso querido e santo irmão Aldo. E foi no dia 31 de agosto de 1926, aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Tatuapé, quando nascia aquele menino belo, formoso, dotado de grandes virtudes e poder, sabedorias e dons naturais, que se chamou Aldo Bertone, recebido com muito amor e carinho por sua família, especialmente por sua tia chamada Rosa, a qual foi a primeira a tomá-los em seus braços e que acompanhou durante toda a sua existência. Ele cresceu puro, amoroso e santo, jovem se tornou, e com muito amor de seus pais ele cuidou, sua família formou, seus filhos criou, com exemplo de amor, de bondade, de justiça, deixando a eles grandes lições de vida. E sem que percebesse, Jesus e a Santa Avó Rosa já o preparava para ser o sucessor do Consolador, o último profeta, o último pastor. O tempo passou e o dia chegou, em que a Santa Avó Rosa sua missão encerrou, mas antes de subir aos céus, o chamou para ser seu sucessor e continuar o seu ministério na terra. O irmão Aldo, mesmo sabendo das grandes lutas, dificuldades, sofrimento que enfrentaria, não recuou e prometeu à Santa Avó Rosa, o que ela pedisse, ele o faria. A Santa Avó Rosa recebeu este voto com muita alegria, pois sabia que o irmão Aldo não falharia, e muito ela a conhecia. Ela a ungiu e a transmitiu suas virtudes divinas e fez participante de todos os seus dons, poderes e virtudes, e formou um grande profeta de Deus. E dali em diante, com muita fé, confiança, coragem, nosso santo e querido irmão Aldo assumiu, junto com a Santa Avó Rosa, com Jesus, com a nossa Mãe Virgem Maria e os profetas, os apóstolos, a árdua e grandiosa e gloriosa missão de libertar, de curar, de salvar almas para o nosso Deus Criador. E foram durante esses 44 anos que o nosso santo irmão Aldo nos provou, a nós, o povo apostólico, a grande capacidade de liderança, de sabedoria e de conhecimento divino. E, acima de tudo, nos deu todas as provas concretas e perenas do grande amor dele por nós. E foram durante 44 anos que ele cumpriu o ministério de amor, de abnegação, com muita dedicação, com muito carinho, sem medir esforço, zelou constantemente deste povo apostólico, embora alguns não a reconheceram o seu amor. Mas isso foram como no tempo de Jesus. Mas hoje, este povo que tanto a amam, reconhecidos
por tudo quanto Ele fez, está aqui reunido, provando este amor por Ele, provando tudo o que Ele fez por nós, para participar dessas festas, do aniversário dele, Santo Irmão Aldo. Agora, nós não imaginamos a grande alegria no reino dos céus, os profetas, os apóstolos, Jesus, Maria Santíssima, e ele, Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, de contemplar o seu povo aqui reunido, em família, tudo alegres e felizes para comemorarmos o aniversário dele. Irmãos, nós não imaginamos a alegria de Deus, por saber que nós estamos dando valor, estamos reconhecendo o amor que Deus teve por nós e tem por nós, de preparar este profeta para nos transmitir os seus recados, seus conselhos. E ele muito lutou para que isso acontecesse entre nós, essa alegria que nós sentimos hoje. Muito embora nós sentimos a falta dentro do nosso coração da presença física dele. Nós relembramos nesta data aqueles momentos tão lindos, tão belos que nós passávamos ao lado dele. Nos faz nos relembrar do seu gesto humilde, sereno, carinhoso, até mesmo daqueles cabelos brancos, em pé naquela porta, recebendo cada um de nós, podendo beijar as mãos deles, recebendo o conforto que ele nos transmitia, uma palavra amiga, de conselho, muitas vezes selecionando um problema da nossa vida. E mesmo que nós não percebesse, ele provava o grande poder dele que estava sobre ele naquele momento. Porque muitas vezes nós ia falarmos com ele de algumas situações em nosso viver, e quando nós começávamos a expressar o que nós precisávamos, ele sabiamente dizia: eu já sei, eu vou pedir para a avó te ajudar. E naquele momento nós saímos ali, convicto com aquela fé dentro do nosso coração. Ele provava para nós o poder que estava sobre ele, porque antes de nós expressarmos, ele já nos dávamos a resposta. Nosso Santo Irmão Aldo, com aquele carinho que tinha por nós, transmitia aquelas palavras. O amor dele era tão grande que nós observávamos durante as santas comunhões que tinha nas filiais. Ele gostava de estar em nosso meio. Ele era humilde. Ele gostava de estar no meio do povo, participando juntos. Muitas vezes, até mesmo quando estava viajando, durante uma refeição, enquanto todos não se serviam ali, e sentava ao lado dele, ele também não participava. Ele ficava esperando junto, gesto de humildade, de um grande pai que estava em nosso meio. Muitas vezes nós sentimos a saudade, sentimos as lembranças daqueles momentos lindos que nós passávamos ao lado do nosso primaz. O que nós vamos levar para a vida toda, que não sairá do nosso coração, os seus gestos, seus conselhos, seu carinho, foram momentos mais sagrados, foram momentos indescritíveis, incomparável, até mesmo em palavra dita pelo homem. Muitas vezes nós sentimos as saudades da lembrança daqueles momentos tão lindos. Irmãos, isso tudo geraram forças para nós seguir em frente,
Quantos exemplos de generosidade, de afeto, de carinho nós vivenciamos ao lado do nosso profeta, irmão Aldo, naqueles dias. Isto foi que nos tornou uma família muito mais unida, muito mais forte. E por isso que hoje nós estamos aqui, relembrando da história deste profeta, do carinho, do amor que ele teve e tem conosco. Quando nós se aproximava dele, nós sentia a presença do reino dos céus. É como aquele hino que diz assim, parece que Deus é assim. Nós sentimos. Logicamente, hoje, nós não temos o dom da visão para contemplar o Espírito dele. Mas nós sabemos que ele está aqui presente. Nós sentimos a presença dele, nosso santo irmão Aldo, através das virtudes que ele nos dá, esse conforto que nós sentimos, essa paz que nós sentimos dentro do nosso coração, essa alegria que nós sentimos. Eu digo para vocês, no mundo, em lugar algum, existe esta paz, esta alegria que nós sentimos aqui. Por isso nós somos muito gratos ao nosso Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, por ter preparado o nosso santo e querido irmão Aldo, por ter nos dado ele para nós, para zelar, para cuidar de nós. Por isso que eu digo a todos, vale a pena seguir os conselhos dele. Vale a pena nós guardar como uma joia preciosa dentro do nosso coração todos os ensinamentos que ele tem nos dado. As lembranças do nosso santo irmão Aldo. Irmãos, ele continua ainda entre nós, nos guardando, nos amparando, nos cuidando. Nós vimos o crescimento que se deu nesta igreja. Não vamos falar em obras materiais, porque isso é consequências dos bons atos de um profeta, mas vamos falar no sentido espiritual, o aperfeiçoamento que se deu, o amor que despertou dentro do coração de cada um de nós, do povo apostólico, os sentimentos de bondade, de união, de perfeição. Isso prova que ele está aqui, continua entre nós. Quantos milagres ele tem feito em nossa vida, no nosso viver, na vida dos nossos familiares, parentes. Isso tudo prova o amor dele, prova que ele está presente entre nós. Irmãos, e ele está cada dia, através da direção desta igreja, nos preparando para que nós possamos receber a santificação do nosso espírito e um dia estar com ele no reino do céu. Vocês já imaginaram, quando deixarmos este corpo, ser recebido pelo profeta Santo Irmão Aldo no céu? Ele com aquele gesto tão lindo dele, com aquele sorriso brilhante, nos receber de braço aberto e dizer para nós: meu filho, está aqui o teu lugar, fique aqui comigo. Irmãos, é uma alegria imensa, só de nós sabermos que esse dia chegará. Por isso vale a pena nós guardar dentro do nosso coração todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele tem transmitido, quantas mensagens que ele nos deixou, para que nós pudéssemos, a cada dia que se passa, nos alimentar, e que nós pudéssemos ser fortes para enfrentar este mundo caótico que nós vivemos. Ele nos deu esse preparo. Foi até mesmo em palavra dele, quando ele disse: minha igreja já está preparada para seguir em frente. E ele deu todo esse preparo para nós vivermos
vale a pena nós seguirmos os conselhos dele, vale a pena nós obedecermos tudo o que ele tem nos ensinado. Nós não sabemos o dia da manhã, nós apenas sabemos o hoje, o presente. Nós temos lembranças das histórias do nosso passado, mas o futuro nosso está na mão dele. Nós não sabemos um minuto da nossa vida para frente, nós apenas fazemos projetos, planos, sonhamos, mas não sabemos se vamos realizar. Quantos dos nossos antequeridos que tinham os projetos bons e suas vidas foram interrompidas e hoje está no reino dos céus? Por isso nós devemos andar preparados, porque quando ele precisarmos de nós, nós estamos prontos, até mesmo para realizar um milagre em nosso viver cotidiano. Irmãos, e para nós, hoje, é muito alegria que toma conta do nosso coração, nós sabemos que nós estamos aqui reunidos para comemorarmos o aniversário do Santo Irmão Aldo. Agora imagina a alegria que está dentro dele, Irmão Aldo, na Santa Vó Rosa, em Jesus, Maria Santíssima, de contemplar nós aqui reunidos. Sabemos que nós estamos valorizando a pessoa dele, os seus ensinamentos. Nós estamos aqui reunidos em famílias. Me lembro de uma palavra, quando ele disse: eu quero vocês tudo aqui de volta, nós somos uma família só. Olha o carinho que ele tinha, com todos. Ele não fazia distinção de pessoas, nem de estatura, nem de raça, nem de cor, nem de posição social. Ele amava e o ama todo, e quer dar essa oportunidade de salvação. Então que cada um de nós sabemos o valor que ele, Irmão Aldo, tem para nós. E cada dia que passa, vamos amá-los muito mais ainda. Vamos reconhecer ele muito mais ainda. E anunciar ao mundo que ele é o profeta de Deus, que Deus enviou para preparar um povo e dar-lhes a oportunidade de salvação. Eu digo para os irmãos, se nós, enquanto estava na presença dele, se nós soubéssemos que um dia não veríamos mais ele aqui, nós aproveitaríamos para abraçar bem forte e dizer a ele que nós amamos e amaremos eternamente. Por isso que nós pedimos sempre a ele que segure em nossas mãos, para que um dia estaremos junto com ele no reino dos céus. E que cada um dos senhores que trouxe essa alegria dentro do seu coração, que permaneça, que perdure para sempre esta alegria, esta felicidade de saber que está ao lado de um profeta. Quero também, para finalizar, mostrar para os irmãos um exemplo. Quanto privilégio aquele povo no passado tiveram quando estava ao lado dos profetas, ao lado dos apóstolos, ao lado de Jesus, e alguns não reconheceram. E hoje, quanto a oportunidade e o privilégio nós tivemos de estar ao lado de um profeta, e alguns não a reconheceram, mas nós entendemos e a reconhecemos, foram grande parte do povo apostólico que entenderam. Por isso que hoje nós estamos aqui, comemorando o aniversário do nosso profeta santo e querido Irmão Aldo. Com muito júbilo dentro de nossa alma, com muita felicidade, que irradia sobre o semblante de cada um dos irmãos, uma alegria incontável, de sabermos que nós estamos aqui reunidos para nos prestarmos louvores a Ele, louvor a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, e sabermos que Ele está muito feliz, que Ele está alegre. É como nós se estivéssemos vendo Ele ali naquelas filas, recebendo cada um de nós com o seu carinho, com o seu amor. Guarde isso dentro do seu coração, para sempre, em todo o seu viver, e ama este profeta, custe o que custar, mas não abandone esta igreja,
e nem o amor por esse profeta de Deus. Ame a Ele muito e sabe que Ele está ao lado de cada um, porque Ele tem amor, Ele tem carinho por nós. Ele nos provou isso durante a sua vida terrena. Guarde dentro do seu coração esses exemplos que Ele nos transmitiu e vive para sempre com Ele. Amém. Bondoso e valente coração, Santo irmão Aldo, primaz querido irmão, aceita esta simples homenagem que te oferecemos com todo o nosso amor e profunda gratidão. Adorado pela corte angélica, Jesus com sua mãe, Virgem Maria, com muita alegria, te guarda noite e dia, com o poder celestial. Cantando,
e valente coração. Presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo, porque tens um grande amigo. Santo profeta Daniel, que vem lá do alto céu, pois é seu grande companheiro. Santa Rosa tem por ti eterna gratidão. Aceitaste um ministério com amor, de ser o sucessor da Santa Rosa, o nosso consolador. Estimados irmãos,
É com muito prazer que também vos apresento a minha saudação a todos e dizer que tudo o que faço é em nome do nosso santo e querido profeta, irmão Aldo. Desejo a todos os irmãos que a bênção do nosso Deus, também a bênção do nosso Senhor Jesus, da nossa bendita Mãe, Maria Santíssima, como também a bênção preciosa do Consolador, a Santa Vó Rosa, e do santo e querido profeta irmão Aldo, estejam na vida e no viver de cada um dos irmãos que aqui se encontra reunidos no tabernáculo santo de Deus, o nosso Pai. Amados irmãos, nós iremos meditar um pouco sobre os ensinos do santo irmão Aldo a respeito do sacramento do batismo. Uma data muito oportuna para os nossos irmãos candidatos ao batismo, que decidiram entregar a sua vida ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa, a nossa Mãe Maria Santíssima e também ao santo irmão Aldo, de viver somente para Deus, para esses santos de grande poder que o nosso Deus tem nos dado, a Santa Vó Rosa, o santo irmão Aldo, Maria Santíssima e o nosso Senhor Jesus. E o nosso santo irmão Aldo, em uso dos seus ensinos e também aconselhando os nossos irmãos candidatos ao batismo e os que já são batizados, para que assim viesse valorizar o seu voto, principalmente os que já são batizados, valorizar o seu voto que fizeram diante do tanque batismal, que ali está a presença do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Ali também está santos e anjos, e também o Consolador, a Santa Vó Rosa, e também o santo irmão Aldo. E uns dos seus ensinos sobre o sacramento do batismo, o nosso santo irmão Aldo, ele ensinou, dizendo o seguinte: todos que batizam na Igreja Apostólica devem morrer espiritualmente para o pecado. Então, isto, o candidato ao batismo vai deixar de andar nas trevas para andar na luz e viver com Cristo Jesus, viver com o Consolador, obedecendo os conselhos sábios que o santo irmão Aldo nos recomendou e nos deixou. Ou seja, devem deixar de todos os pecados, dos maus sentimentos, para viver com Cristo, o nosso Senhor, conforme ensina o apóstolo São Paulo em carta aos Romanos, dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, e nós que para o pecado morremos? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Entendam, prezados irmãos, candidato ao batismo, que por meio desta mensagem, o nosso santo e querido profeta irmão Aldo, ensinos preciosos nos deixou, para que nós viéssemos a valorizar o voto que iremos fazer. Observamos que
temos grandes números de irmãos candidatos ao batismo, que irão entregar a sua vida verdadeiramente ao nosso Deus. Mas observamos, amados irmãos, que em nossa igreja apostólica, pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus, pelos seus sábios conselhos e também pela sua doutrina, nós temos 2 batismos em nossa igreja. E muitas vezes, se perguntarmos para alguns dos irmãos, muitas vezes alguns não sabem qual é o primeiro batismo que nós temos em nossa igreja. O primeiro batismo, amados irmãos e candidatos, o primeiro batismo, ele se dá com o batismo com o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Irmãos, o que é o batismo com o Espírito Santo do Pai? Ele se dá, é quando a pessoa conhece a doutrina desta igreja apostólica e se converte à fé apostólica. E isto entrega a sua vida a Jesus, entrega a sua vida a Deus. Ela passa a crer em Jesus, ela passa a aceitar os seus ensinos nos dados pelo Consolador, a Santa Vó Rosa, nos dado também pelo santo profeta irmão Aldo, grande profeta de Deus, que na sua trajetória de 44 anos do seu ministério, no governo desta igreja apostólica na terra, o santo irmão Aldo muito ensinou para aqueles que estão se preparando para morrer espiritualmente para o mundo do pecado, conforme, amados irmãos, a pessoa, isto, também o candidato, conforme a pessoa que ele se entrega a sua vida a Deus, aceita Jesus, aceita o Consolador, conforme o passo que esta criatura vai dando, recebe mais unção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Recebe as virtudes do nosso Senhor Jesus. Recebe as virtudes do Consolador, a Santa Vó Rosa, se preparando neste passo espiritual da sua vida, para receber após o batismo nas águas, aonde o candidato irá morrer espiritualmente para o mundo do pecado. Irão viver somente para Deus, para Jesus, para o Consolador, a Santa Vó Rosa, como citei para os irmãos. Então isso já é um preparo da vida espiritual, porque a pessoa, ela se converteu à fé apostólica, ela aceitou os ensinos, os conselhos, a pessoa aceitou o Evangelho do Reino dos Céus, a pessoa aceitou a doutrina de Jesus, e por si próprio, ela se colocou em prática, ela aceitou no seu espírito a nossa fé apostólica. Prezados irmãos, e aí, como citei, o passo que vai dando para o seu aperfeiçoamento, a própria pessoa, ela já vai se preparando para o batismo nas águas, para morrer para o mundo. Irmãos, o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é a confirmação da fé, isto do cristão apostólico. Irmãos, quando falamos em cristão apostólico, é toda aquela pessoa verdadeiramente que aceitou Jesus, que creu verdadeiramente na sua doutrina. Então ele aceitou, ele como cristão apostólico, ele vai confirmar a sua fé por meio do sacramento do batismo nas águas, aceitando o voto de bem servir com lealdade, com fidelidade ao reino dos céus, ao nosso Deus, morrendo para o mundo do pecado. A pessoa vai deixar
de andar nas trevas para andar na luz. Mas como, amados irmãos? Verdadeiramente, ela precisa se decidir na sua vida, aceitar os conselhos tão sábios do nosso santo irmão Aldo. Precisa obedecer e vivendo somente para Deus. Portanto, ela precisa verdadeiramente obedecer a doutrina, a disciplina desta igreja apostólica, para ter as virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu lar, na escola, aonde esteja com a sociedade. Ela precisa viver verdadeiramente como cristão apostólico. Amados irmãos, candidato ao batismo, o que devemos todos nós fazemos, melhor dizendo, após o nosso batismo nas águas? Primeiramente, devemos amar a doutrina desta igreja apostólica. Por que, amados irmãos, amar a doutrina desta igreja apostólica? Porque a doutrina desta igreja apostólica, e também devemos viver a disciplina desta igreja apostólica. Todo aquele que aceita a disciplina desta igreja apostólica, vive também a doutrina de Cristo. Porque a doutrina e a disciplina desta igreja custou sacrifício para Jesus, custou sacrifício para a Santa Vó Rosa, custou sacrifício para a Mãe Virgem Maria Santíssima, custou sacrifício também, amados irmãos, para o santo profeta irmão Aldo, que durante a sua trajetória de 44 anos, constantemente por meio de boletins de nossa igreja, ele nos apelava aos nossos corações para que nós viéssemos a obedecer à disciplina desta igreja apostólica. Irmãos, custou sacrifício também do bispo, da irmã Odete, que muito lutaram para ajudar na obra de salvação, para salvar almas para Deus, o nosso Pai. Quantas criaturas que hoje estão na glória celestial, pelo preparo espiritual desta igreja apostólica. Quantas criaturas que morreram para o mundo do pecado, para viver verdadeiramente com Cristo, com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo. Então precisa viver a disciplina desta igreja apostólica. Como? Amados irmãos, viver a disciplina é aceitar os conselhos sábios do Santo Irmão Aldo. E todos aqueles que aceitam os conselhos sábios do Santo Irmão Aldo, irão viver como ele e a Santa Vó Rosa quer. E aí terão mais facilidade na sua vida, no seu dia a dia, terão a graça, terão a proteção desses santos de grande poder, para vencer as lutas, as dificuldades. Irmãos, é por isso que muitos lutam com tanto sacrifício na sua vida. Muitas vezes não vai bem no seu lar, não vai bem com a sua família, não vai bem no seu trabalho, na escola. Por quê? Muitas vezes perde a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, perde a graça, a proteção de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, porque não faz a vontade desses santos de grande poder, que deram as suas vidas por amor a esta igreja, por amor à doutrina, à disciplina, que constantemente o Santo Irmão Aldo nos pedia. Irmãos, assim como Deus falava aquele povo do passado por meio dos santos profetas do passado, Deus falava a nós por meio do santo profeta irmão Aldo. São palavras que o santo irmão Aldo nos deixou, ensinos vindo dos céus, porque o santo irmão Aldo
Ele foi o grande profeta de Deus, que já viveu nesta terra, que veio representar o Consolador, a Santa Borrosa. E eu digo para os irmãos também, que o santo irmão Aldo, ele recebeu uma missão tão importante, amados irmãos, de preparar almas para Deus, o nosso Pai. O santo irmão Aldo, ele recebeu esta missão de preparar almas para Deus, o nosso Pai. E essas almas, o povo apostólico, o povo herdeiro da glória de Deus, estão sobre a responsabilidade deste grande profeta de Deus. É por isso que sempre o santo irmão Aldo pedia que os candidatos ao batismo se preparassem antes de vir ao sacramento do batismo. Precisam se preparar. Precisa ser uma pessoa humilde de espírito. Precisa ser uma pessoa bondosa. Precisa praticar a bondade, melhor dizendo. Precisam também, amados irmãos, evitar as mal companhia, que muitas vezes não são bons para o apostólico. Muitas vezes surgem lá no seu trabalho, um colega de trabalho, que não tem a nossa fé, que não conhece até mesmo esta igreja apostólica. E nós precisamos dar um bom exemplo também. E muitas vezes surgem convites que não irá agradar o nosso Deus, que não irá agradar a Santa Borrosa. E nós temos que pedir ao nosso Deus, pedir a Santa Borrosa, o irmão Aldo, sabedoria, para que possamos fugir das maus companhias que surgem para nos tirar da comunhão com o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Então nós precisamos buscar de Deus, até mesmo na escola. Muitas vezes surgem convites dos colegas de escola para participarem de coisas que também não agradam ao nosso Deus. Irmãos, eis um ensino do apóstolo São Paulo, em carta aos apostólicos do seu tempo. Nem tudo que o mundo oferece convém para o apostólico. E o apóstolo São Paulo cita: tudo são lícito, mas nem tudo nos convém. Então eu digo para os irmãos, os convites que surgem aí fora, nos tentando nos tirar da comunhão de Deus, nos tentando nos tirar desse santo caminho, nos tentando nos tirar de servir o nosso ministério, se é mesmo um corista, um músico. Então nós teremos que fazer um livro de consciência na nossa vida e dizer: não, eu não posso porque eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a Santa Borrosa. E se for batizado, deve permanecer na comunhão, deve permanecer no seu voto de fidelidade. Porque, amados irmãos, muitas vezes, alguns, não são todos, promete na hora do voto que irão fazer de morrer para o mundo do pecado. Alguns prometem, mas entenda uma coisa, que chega um bom tempo, esquece daquilo que prometeu para a Santa Borrosa, que prometeu para o nosso Deus, para Jesus, para a Mãe Virgem Maria Santíssima, até mesmo para o santo irmão Aldo. E aí volta tudo na estaca zero. Volta a desobedecer. Aí eu volto a dizer, volta a desobedecer a disciplina, não vive a disciplina desta igreja apostólica. E eu digo para os irmãos, aqueles que ainda não colocaram as suas vestes,
que não colocaram a disciplina, melhor dizendo, em ordem, é porque ainda não tem amor, amados irmãos, no seu espírito, na salvação de sua alma. Eu digo para os irmãos, e todo aquele que entristece a Jesus, que entristece o Consolador, que não obedece à disciplina desta igreja apostólica, está crucificando novamente Jesus na cruz do Calvário. Então, amados irmãos, evitem as maus companhias, para que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima e Jesus possa lhes ajudar na sua vida, na sua carreira, no seu ministério, como um corista, como um músico, regente, até mesmo como um pastor, como um diácono, uma diaconisa. Precisam ser também os candidatos ao batismo, precisam ser muito obedientes aos seus pais, precisam ouvir os conselhos sábios dos seus pais. Por quê? Os seus pais, eles têm uma faculdade de vida no lar, no sentido segurado. Eles têm esta faculdade, e eles, os pais, irão passar esta faculdade de vida para os seus filhos. E os pais têm pela obrigação de ajudar os seus filhos, aconselhar a eles a obedecer, ajudar a eles preparando os seus filhos para o futuro brilhante, um futuro melhor na obra desta igreja apostólica, mostrando, ensinando a eles também o valor do sacramento do batismo para o nosso Deus. Porque ao prometer, precisa cumprir o que vai prometer para Deus, precisa cumprir o que vai prometer para a Santa Avó Rosa, porque Jesus cobra, amados irmãos, e a partir do momento que Jesus passar a cobrar de uma criatura que não obedece, que não cumpre com o que prometeu, Deus o Pai, Jesus, a Santa Avó Rosa, tira toda a graça, a proteção da vida do cristão apostólico. Então é como citei, precisa ouvir muito os conselhos dos sábios dos seus pais, e ser uma pessoa dedicada no seu trabalho, nos seus estudos, até mesmo no ministério desta igreja apostólica. Interessante, amados irmãos, muito importante para nós. Nós estamos hoje reunidos aqui, os candidatos ao batismo, se preparando para um passo na sua vida espiritual. E após esse preparo, após o sacramento do batismo, no domingo teremos o sacramento da Santa Comunhão. Um ato muito importante, um fechamento para a vida espiritual dos candidatos, que irão ajudar mais ainda a sua vida, porque irá morrer para o mundo do pecado, como citei, e irá nascer de novo. O seu pecado de outrora, Deus já nem se lembra mais. Deus irá colocar uma pedra em cima do seu pecado original. Então é por isso que citei, não pode voltar mais o erro ao pecado. E aí, no domingo, para complementar mais ainda das virtudes do Espírito Santo de Deus, do poder de Jesus, nós iremos participar do sacramento da Santa Comunhão, que irá fortalecer mais ainda a fé do cristão apostólico. Então, amados irmãos, vivem os conselhos sábios que o Santo Irmão Aldo nos deixou. Pratique com amor. Aceitem que tudo irá bem na sua vida, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima e Jesus irão lhes ajudar muito na sua vida, e que todos serão muito felizes e abençoados. Amém. Hoje tudo é festa.
Desejo a todos a bênção preciosa de Deus, o nosso Pai, do seu Divino Espírito, bem como as bênçãos de Jesus, teu Filho amado, as preciosas bênçãos de nossa Mãe Maria Santíssima, o amparo do nosso querido irmão Aldo e as virtudes da nossa santa e querida Vó Rosa, possa recair em cada coração apostólico, que nesta hora estão todos reunidos com um só propósito, com um só objetivo, de buscar do alto céus virtude para o nosso espírito, para que nos conforte e nos alimenta, para que possamos vencer as adversidades da vida. Também desejo essas bênçãos para os internautas que nos acompanham nesta hora, e digo-lhes que estão fazendo bela escolha, e que possam, onde quer que esteja, receber da nossa querida e santa Vó Rosa e do nosso querido irmão Aldo as tuas bênçãos
para vencer as dificuldades cotidianas. Iremos dar sequência e meditar os ensinos preciosos do nosso querido irmão Aldo, a qual o nosso pastor aqui iniciou. Irei prosseguir, meditando nesses ensinos preciosos do sacramento do batismo, recordando o ponto de doutrina de grande importância para todos nós, principalmente para os candidatos ao batismo de amanhã, que estão se preparando para receber a unção dos céus, virtude que nos envolve para que sejamos felizes e bem-aventurados. Temos um ensinamento de grande importância do nosso querido irmão Aldo, publicado neste boletim, quando assim disse: o que é viver uma nova vida para aqueles que desejam permanecer nesta igreja e receber o santo batismo? Falamos aos irmãos e irmãs a respeito de ensinos que o santo irmão Aldo nos transmitiu quando ainda estava entre nós, em seu corpo físico, por meio deste boletim interno publicado semanalmente. Num dos boletins, o santo irmão Aldo destacou os ensinos do apóstolo São Pedro, direcionou aos novos convertidos a respeito da fé apostólica, quando disse a eles: portanto, para isto mesmo fostes chamados, para seguir em tudo o exemplo de Cristo que sofreu em vosso lugar. Desta maneira, fica perfeitamente esclarecido para todos os que se decidiram se batizar, que precisam estar vivendo de acordo com os ensinos apostólicos, também porque foram chamados para o reino da luz, da paz, da justiça e do bem. Uma vez que morreram espiritualmente para o mundo de pecados e de maus sentimentos, devem viver sobre a graça do Consolador, procedendo como verdadeiros filhos e filhas de Deus, e não para o pecado e para as trevas. Isto porque, quando se converteram a este santo caminho, a Santa Vó Rosa lhes concedeu a unção do Espírito de vida. Portanto, já não são mais mortos para Deus, porém vivos e ressurretos com Cristo e o Consolador. Também porque receberam em sua alma o selo de Deus, que é a vida preciosa do seu Espírito. Saibam que nova vida é a unção que a Santa Vó Rosa lhes concedeu, com a virtude do Espírito Santo de Deus, quando se converteram e decidiram deixar do mundo e do pecado para permanecer nesta santa igreja apostólica. Amados, eis aí pontos importantíssimos de nossa doutrina que nos mostra o devido valor que teremos que dar ao sacramento do batismo. E o nosso querido irmão Aldo, ele, neste boletim, ele nos faz uma pergunta. Quando alguém poderá dizer, mas o irmão Aldo já não se faz presente em nosso meio fisicamente, mas eu digo com clareza, que devemos ter essa convicção em nossos corações de que essas mensagens são inspiradas por Ele, para que possa nos dirigir e nos fortalecer, porque sem a tua unção, sem a tua inspiração,
não alcançaremos nada espiritualmente falando. Por isso eu digo, esta mensagem é do Santo Irmão Aldo. E quando ele nos faz uma pergunta dizendo: o que é viver uma nova vida para aqueles que desejam permanecer nesta igreja e receber o santo batismo? Então essa pergunta pode calar em nossos corações e que façamos refletir de o que é essa nova vida que nós poderemos alcançar quando nos convertemos. É bem verdade, amados, de que quando deixamos do mundo pecador e percebemos, reconhecemos que aqui está o reino dos céus, e nos entregamos de corpo e alma à Santa Rosa e ao Santo Irmão Aldo, eles nos concedem a unção do Espírito Santo, que nos envolve com o teu manto santo, e que nos guia ao reto caminho do reino dos céus. Razão pela qual aquele sentimento de alegria toma conta da nossa alma, ao saber que nós deixamos o mundo pecador para viver tão somente para Deus. E ali nós estamos prontos para servir o reino dos céus, convencidos de que aqui está o tabernáculo de Cristo. Daí, com essa decisão em nossa alma, com aquele amor que possa brotar em nossa alma, nós pediremos o sacramento do batismo nas águas. Para quê? Para confirmar aquilo que nós prometemos a Deus, de que deixamos o mundo para viver tão somente para Ele, Deus Pai, para a Santa Rosa, para Maria Santíssima, para o Santo Irmão Aldo, e seguir um caminho que nos envereda a passos largos rumo ao reino dos céus. Daí, amados, em contrapartida, ao submetermos ao sacramento do batismo, de que as águas ungidas por Deus Pai, por seu divino Espírito Santo, que no ato do batismo, o trono do Pai se aproxima, e o Espírito Santo unge aquelas águas e também todos os batizandos para que possam viver uma nova vida de conformidade com o reino celestial. E ele se aproxima em forma corpórea de uma pomba branca e unge aquelas águas para que nós possamos submeter a esse sacramento e cumprir com o voto em que fazemos para Deus Pai, de que vivemos tão somente para o reino dos céus e deixamos o mundo pecador. Amados, e em contrapartida, recebemos um selo de pureza, que habitará conosco, para que nós possamos ter a grande bem-aventurança de poder contar com a proteção de anjo da guarda, para nos guiar em todos os momentos, onde quer que estejamos. E assim, teremos essa grande bênção em nosso viver, de aquele selo de pureza, a unção do Espírito Santo do Pai habitará conosco, para guiarmos os nossos passos. Mas o nosso querido irmão Aldo também nos continua dizendo, em um dos nossos boletins, quando ele disse, em um dos boletins, o Santo Irmão Aldo destacou os ensinos que o apostólico, ou seja, que o apóstolo São Pedro direcionou aos novos convertidos a respeito da fé apostólica, quando disse a eles: portanto, para isto mesmo fostes chamados para seguir em tudo o exemplo de Cristo, que sofreu em vosso lugar. Então, amados, ao recebermos o selo de pureza, ou seja, a presença de um anjo conosco, nós poderemos demonstrar de que fomos chamados por Cristo.
E assim, este anjo habitará conosco para que nos alimente, para que nos fortaleça, porque nós tivemos essa grande dádiva de ser chamados por Jesus, para trilhar esse caminho e andarmos a passos largos rumo ao reino dos céus. Mas, amados, me lembro também de complemento do ensino precioso que Jesus deixou e que São João registrou no seu evangelho, quando ele disse: vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e nomeei, para que ide e der bons frutos, e que o vosso fruto permaneça, para que tudo aquilo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, amados, mostrando essa grande verdade de que fomos chamados por Cristo, Ele completa nesse ensino de que nós não escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu e nos nomeou para que demos frutos, e esse fruto permaneça, para que possamos, na verdade, anunciar ao mundo que aqui está o outro Consolador, que está o nosso santo irmão Aldo. Mas quais seriam os frutos que ele disse? Os nossos frutos permaneçam. Frutos do amor, frutos do perdão, frutos da fidelidade, de que onde andemos podemos nós anunciar, de que aqui está o último profeta, de que aqui está o outro Consolador, e que o santo profeta irmão Aldo nos mostrou o caminho que nos leva ao reino dos céus. E onde quer que andemos, podemos divulgar o teu santo nome como o último profeta. Amados, isto é o que é viver uma nova vida para Deus Pai. E que uma vez que resolvemos ficar nesse santo caminho, e aqui escolhemos tão somente fazer o que é aprovado por Deus Pai, é que nós possamos anunciar em alta voz: eu sou da Igreja Apostólica, eu pertenço ao Santo Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa, e eles é que me guiam, eles que me alimentam, eles que me fortalecem, razão pela qual a minha vida é bem-aventurada. Amados, estamos nós nos aproximando de mais uma data natalícia, e em alta voz anunciaremos a Ele, porque Ele nos mostrou o caminho, e isso que Ele disse é viver em nova vida para com Deus Pai, de anunciar, porque nós somos chamados por Jesus para servir esta Igreja Apostólica, para servir o outro Consolador, servir o último profeta, o nosso querido irmão Aldo, de que mais do que nunca estar presente entre nós, onde quer que andemos, onde quer que passamos, nós podemos lançar essa semente da vida, semente de esperança, de que aqui está o último profeta, o único em que Deus Pai pôde encontrar nesta terra, que fosse fiel a Ele, e que pudesse representar o teu reino nesta terra. Amados, e com essa certeza, com essa grandeza em nossa alma, sentiremos aliviados, sentiremos gratos ao saber de que Ele estará atento ao clamor de cada um, e não há distância que o separe, porque Ele estará olhando passo a passo de quem quer que seja, onde quer que esteja, ou até mesmo atravessando fronteiras, levando alento para todos aqueles que crerem, para todos aqueles que aceitarem e aderirem à tua palavra e crer nele como o último profeta enviado do Pai, que tem missão nobre de guiar esta família apostólica. E aí estão os frutos, porque ele, Jesus disse: darás bons frutos. Eis aí o fruto, Igreja Apostólica, juventude em que
acatam de coração esses conselhos e ensinos, colocam em prática e que será a igreja apostólica do amanhã. Por isso, amados, tenha essa certeza de que ao viverem uma nova vida, em que o Santo Imauro nos mostra, é isto aí. É estar em conformidade com aquilo que Ele nos ensina, com aquilo que Ele nos mostrou e que Ele nos preparou, porque Ele nos moldou para que pudéssemos andarem sozinhos e anunciar ao mundo de que aqui está o outro Consolador, de que aqui está o último profeta e que mais do que nunca Ele abençoa, alimenta e ampara todos aqueles que crêem. E o número incontável de almas Ele ajuntará para ser entregue a Deus Pai, quando for determinado por Deus, momento em que subiremos triunfante pela glória celeste. Sejam felizes e bem-aventurados e terão a certeza de que assim fazendo, estarão vivendo em uma nova vida para Deus Pai, e os frutos que Ele disse, que ide e der bons frutos, e que o vosso fruto permaneça, porque está lançando a semente, e ela possa germinar e dar preciosos frutos para todos aqueles que creem, para todos aqueles que aceitarem esta mensagem em seus corações, e procurem em tudo cumprir os votos do sacramento do batismo, que é uma dádiva preciosa para todos aqueles que assim creem e que fizerem com lealdade, com mansidão em seus corações. E eu digo com todas as letras, o reino do céu se alegrará, porque verá a fidelidade, a dedicação em cada coração, e principalmente dos jovens que com lealdade, com mansidão, dá frutos preciosos para ele, irmão Aldo, para que possam ter uma igreja pura, santa e imaculada. Amém.
A paz do Senhor a todos. Apresento essa saudação acompanhada do abraço do nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo. É um prazer enorme, imenso, muito grande estar aqui com os irmãos nessa oportunidade para tratarmos de assuntos espirituais. Assuntos que nos levam na presença de Deus e que nos move a adorar ou a adorá-lo de corpo e alma e mente. E um momento único e exclusivo na nossa vida. Um dos momentos mais lindos da nossa vida é esse, o qual nós estamos vivendo agora. Desejo muito que a Santa Avó Rosa, o profeta Santo Irmão Aldo, nos domine neste momento, nos concedendo muito entendimento, muita sabedoria e que possamos escancarar nossos corações de forma a receber de bom grado a palavra de Deus, o Evangelho do Reino dos Céus. Irmãos, foi-me atribuído o tema nessa oportunidade, me resta alguns minutos, não temos tanto tempo assim, mas o tempo que me resta, iremos falar de alguns assuntos muito importantes. E este tema central diz assim: alegria em conhecer um profeta. E depois nós iremos desenvolver qual o valor que nós estamos atribuindo a este profeta e, por fim, ser parecidos com o Santo Irmão Aldo. Irmãos, quando nós lembramos do Santo Irmão Aldo, dos seus gestos, das suas atitudes, do seu jeito de ser, da sua forma de lidar com a igreja, com o povo, da sua simplicidade, do seu amor, quando nós recordamos o barulho daquela porta, do corredor de serviço, da sede de nossa igreja, o barulho da porta se abrindo, uma alegria tomava conta dos nossos corações. E quando muitos ficavam sabendo que o nosso Santo Irmão Aldo iria em sua congregação, pessoalmente, levar o sacramento da Santa Comunhão. Esses momentos, irmãos, nos levam a memórias lindas, nos levam a voltar no tempo e viver um significado muito importante na nossa vida. Conhecer um profeta. O que isso significa para você, irmão? Para você, irmã? Para o senhor, para a senhora? O que isso significa? Você jovem que desde quando foi concebido no ventre da sua mãe já era um apostólico? O que significa ter nos dias atuais, depois de tantos séculos passados, que Deus enviou profetas, nesses dias, você, eu, todos nós, os senhores e as senhoras, ter a oportunidade de conhecer um profeta. Alguns vieram para a igreja há pouco tempo, não puderam conhecer o nosso irmão Aldo pessoalmente, mas eu tenho plena certeza que essas pessoas têm dentro do seu coração: por que eu não conheci essa igreja antes? Por que eu não vim antes para poder beijar a mão do profeta? Para poder ver o profeta, conversar com ele, receber a sua bênção. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que essas pessoas passaram a confiar tanto no nosso Santo Irmão Aldo, que sentem a presença dele em suas vidas também. Mas, irmãos, ir além de conhecer um profeta é descobrir o valor que nós atribuímos, o que nós damos a este profeta. Porque se nós buscarmos nas histórias sagradas, nós vamos ali compreender que Deus enviou muitos profetas, e que assim como nós
muitos tiveram esta honra, esta oportunidade de receber um enviado de Deus, para falar em nome de Deus, mas que encontramos também na trajetória das Sagradas Escrituras, que nem todos os que conheceram o profeta enviado por Deus deram devido valor. E nós podemos ter, irmãos, como um exemplo muito claro que nós ouvimos por diversas vezes, do profeta Moisés. Um profeta que recebeu a missão de libertar um povo que estava sendo escravizado e que ele mesmo com suas dificuldades, que ele mesmo reconheceu na sua época, que tinha dificuldade de falar, Deus providenciou alguém, uma outra pessoa, para que fosse com ele, e essa pessoa foi, e Moisés, o profeta Moisés, eles foram naquele local onde o povo de Deus estava preso, estava sendo escravizado, e libertou aquele povo. Para resumir um tanto a história, o nosso tempo não nos permite contar os detalhes. Ele libertou aquele povo, atravessou o mar por um grande milagre, ele fez um grande milagre, o mar se abriu e aquele povo atravessaram, foram para o outro lado. Mas a questão é, esse povo receberam um profeta. Eles valorizaram este profeta? Alguns vão dizer assim, não valorizaram. Deste povo, irmãos, deste povo que foi libertado, estou apenas 2 que permaneceram fiéis. Uma multidão de gente, muita gente. Mas o que aconteceu então, pastor? Tiveram a honra de receber um profeta, mas não valorizaram este profeta? Exatamente isso, não valorizaram. Chegou um determinado momento da trajetória do povo do profeta Moisés, que devido às dificuldades da época, este povo focaram um sentimento que já existe há muito e muito tempo, até os dias de hoje, que se chama ingratidão. Ingratidão. Um sentimento que domina muitos corações de forma a afastar as pessoas de Deus e não reconhecer o que Ele faz de bom. E foi isso que aconteceu com aquele povo. O que eles fizeram? Eles achavam que o profeta Moisés não estava sendo suficiente para suprir suas necessidades, de que a sua missão não estava sendo suficiente para dar o que eles realmente queriam. E o que eles fizeram? Um bezerro de ouro para adorar. Fizeram isso. Agora sim, irmãos, voltamos no profeta que Deus enviou nos dias atuais, o santo irmão amado. A missão não foi diferente. Foi falar aos corações, foi libertar as pessoas das amarras do pecado, do engano, da mentira. E o nosso santo irmão Aldo, com muita luta, com muita dificuldade também, conduziu este povo, continua conduzindo hoje em espírito, mas a questão é, muitos poderão pensar, mas ficaram apenas 2 ou 3, se não me falha a memória, fiéis, que permaneceram fiéis. O povo do profeta irmão Aldo são muitos. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que se nós realmente estamos valorizando este profeta. Porque de repente, estar na igreja, vir participar das reuniões, cantar, servir no ministério, de repente, estamos fazendo isso de uma forma tão superficial, e que o que é preciso acontecer na nossa vida não está acontecendo, o que se chama santificação, preparo espiritual. De repente, muitos fizeram bezerros de ouro sem perceber. Mas como assim? Não fizemos bezerro de ouro. De repente, um aparelho celular, de repente,
muitas coisas dessa terra são mais importantes para muitas pessoas do que o próprio profeta. Muitas pessoas deixam de valorizar o profeta, irmão Aldo, sem saber, ou até mesmo sem perceber. Por isso, meus irmãos, que meditando nessa palavra, nessas mensagens, nós devemos fazer uma reflexão e perguntar para nós mesmos: será que eu estou valorizando de fato o profeta que Deus enviou para me salvar? As minhas atitudes representam um verdadeiro seguidor do profeta, irmão Aldo? Lá na escola, como que eu sou? No trabalho, quais são as minhas palavras, os meus gestos, as minhas atitudes? Será que eu me pareço com o santo irmão Aldo? Será que as minhas atitudes são parecidas com o santo irmão Aldo? Com as atitudes dele? Irmãos, precisamos refletir em tudo isso, porque é visível, às vezes, a gente ver muitas pessoas brincando na igreja. Às vezes tem a igreja como um lugar de lazer, ou até mesmo porque foram criados na igreja, estão aqui, mas não têm aquele objetivo na alma, sincero, de preparar o seu espírito para o reino dos céus. O que eu quero dizer aos irmãos: valorize esta honra que você tem, ou que você teve e tem, de conhecer um profeta, de poder ter beijado a mão de um profeta, irmãos. Uma pessoa que foi enviada por Deus para te guiar, guiar seus passos, guiar sua vida no caminho do bem, no caminho da verdade. Diante das lutas, das dificuldades, lembrarmos dele. Poxa vida, o irmão Aldo enfrentou tanta luta, tanta dificuldade, e ele nunca recuou, ele nunca desistiu. Eu também vou ser assim. O irmão Aldo sempre perdoou, então eu também vou ser assim. O irmão Aldo sempre teve misericórdia das pessoas, eu vou ser assim. O irmão Aldo foi muito humilde, eu também vou ser assim. O irmão Aldo foi muito bom, eu também vou ser assim. Entenderam, irmãos? Ele veio para representar o Deus vivo nessa terra. O espelho que refletiu o tempo todo a beleza do reino dos céus. O pastor há pouco disse, daquele hino que diz: parece que Deus é assim. Eu gosto muito deste hino porque expressa de uma forma muito objetiva e clara a personalidade e a característica de Deus na pessoa do nosso santo irmão Aldo, a pessoa dele. Alguém pode dizer assim: mas pastor, todos nós somos parecidos com Deus porque fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. É verdade que nós somos criados à sua imagem e semelhança, mas por causa do pecado muitos perderam a aparência de Deus. Não podemos dizer que uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que vive no mundo das drogas, uma pessoa que fala mal dos outros, uma pessoa que condena os outros, uma pessoa que tem maldade no coração, é parecida com Deus. Não podemos dizer, porque Deus não é assim. Deus não é assim. Mas quando nós descobrimos a personalidade, o caráter de Jesus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e imitamos, tem um hino de nossa igreja que fala: sede imitadores de Deus. Não imite o mundo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que é jovem, que está crescendo, que está se desenvolvendo espiritualmente. Não imite o mundo, não. Imite Deus, Jesus, a Santa Avó, o nosso Santo Irmão Aldo. E eu quero dizer para os irmãos exatamente isso. Valorize o seu profeta. Porque, irmãos, nesses dias é uma honra. E nós tivemos a honra de conhecer o último.
não haverá outro. É engano alguém pensar assim: ah, mas vai surgir outro profeta. É engano, não vai ter outro profeta. O nosso santo irmão Aldo foi o último profeta. Valorizar, irmãos, essa grande e extraordinária oportunidade. Aproveitando para finalizar essa mensagem, não temos tanto tempo para falar mais sobre o assunto. Eu gostaria de deixar bem vivo no coração dos irmãos o seguinte: seja um apostólico grato, tenha gratidão no seu coração, porque senão a sua fé não cresce, porque senão você não agradece, porque senão você, o senhor, a senhora não estará conectados com Deus. Viva a maior parte da sua vida agradecendo pelo que você tem, agradeça pela sua família, agradeça pela sua igreja, agradeça pelo seu profeta, agradeça. Quantas pessoas queriam e gostariam de estar aqui? Quantas pessoas que estão dando gritos de dores neste mundo tão sofrido, e nós estamos numa harmonia, numa felicidade tão grande, irmãos. Nosso santo irmão Aldo está aqui, ele está aqui conosco, ele veio participar dessa festa, com certeza ele está aqui, está aí do seu lado, te abençoando, olhando para você, quem sabe até te dando um abraço. Irmãos, dá muita saudade. Nesses últimos dias, nós ouvimos muitas pessoas falarem assim: que saudade do santo irmão Aldo, que saudade. Saudade da sua presença física, do seu olhar carinhoso, aquele olhar que amortecia as nossas dores, que nos fazia reviver, que nos fazia, irmãos, repensar a nossa vida, a nossa história e reconhecer a grandeza que nós temos na nossa vida. Aproveito para dizer também, a gratidão nos leva a valorizar os nossos pais, a nossa família, os nossos irmãos da igreja, valorizar tudo de bom que acontece conosco. Foque e enxergue as coisas boas que acontecem na sua vida. Busque as coisas boas. As coisas negativas, não dê ibope, não evidencie, mas coloque em evidência as coisas boas. As coisas negativas não. Uma vez, para os irmãos verem que às vezes muitas pessoas reclamam disso, reclamam daquilo, né? Um motorista de esses aplicativos, ele foi fazer uma viagem para algumas pessoas, e ele chegou num determinado local, tinha lá 3 moças, e elas embarcaram no banco de trás daquele veículo, e de repente 2 daquelas moças começaram a conversar, e aquelas 2 moças estavam falando assim: a coisa que eu mais odeio é quando a minha mãe me chama de manhã para me acordar, para me trabalhar, fazer os afazeres da casa. Não gosto disso, a minha mãe me perturba, minha mãe, não sei por que ela faz isso, ela sabe que eu não gosto. E a outra moça que estava do lado, ela ficou bem quieta. E quando elas terminaram de falar, ela disse assim: olha, do que eu sinto mais saudade na minha vida, é de quando a minha mãe me chamava pelo nome para me acordar todas as manhãs. De todas as coisas que eu tenho saudade, é essa. É quando ela me chamava pelo nome para me levantar. Ela disse: eu não tenho mais a minha mãe. Vocês estão aí discutindo coisas tão insignificantes. Irmãos, de repente, quando a gente tem, a gente não valoriza. Depois que a gente perde, a gente descobre o valor que aquilo tinha. Por isso, vamos valorizar. Quantas pessoas, não valorizavam o nosso santo irmão Aldo quando estava no corpo presente? Quantas pessoas? E que depois que o nosso irmão Aldo foi para o céu,
Muitas pessoas choraram. Poxa vida, por que eu não aproveitei mais o irmão Aldo? Quanto tempo eu fiquei fora da igreja? Eu vi no dia que o nosso santo irmão Aldo estava aqui na frente, uma irmã chegou, chorando copiosamente. Ela ainda estava de calça comprida, e eu estava ao lado. Eu vi quando ela disse: irmão Aldo, quanto tempo eu perdi longe do Senhor. Quanto tempo. Mas daqui para frente, eu não vou perder um minuto sequer. Hoje está no coral da igreja. É assim, meus irmãos, temos tudo. Temos tudo. Às vezes não sabemos lidar com o que temos, mas temos tudo. Somos ricos, os mais ricos da terra, espiritualmente falando. Temos um profeta, muitos não têm. Temos uma direção dos céus, muitos não têm. Valorize isso, seja feliz e lembre-se, seja parecidos com o nosso santo irmão Aldo. Que todos nós sejamos parecidos com o nosso santo irmão Aldo. Amém. Maravilhoso Deus, Senhor da vida, nosso Pai querido. Neste momento, Senhor, na Sua presença nós estamos participando de uma festa muito linda, em comemoração à data do aniversário de nascimento do Seu profeta, meu Deus, do nosso profeta santo irmão Aldo. Aquele que com muita coragem, à frente desta igreja, fez de tudo para que este povo pudesse aprender a viver. Aquele que não mediu sacrifícios para falar para a igreja ou para dirigir a igreja no caminho do reino dos céus. Santo irmão Aldo, abençoe todo o seu povo, profeta. Coloque em cada coração o sentimento da gratidão, do reconhecimento, porque sem esse sentimento, dificilmente nós vamos conseguir enxergar a grandeza do seu ministério. Que a gratidão possa fazer parte da nossa vida e que a reclamação fique para bem longe de nós. Que as coisas positivas tomem lugar no nosso coração. Que as coisas negativas fiquem bem longe de nós. Santo irmão Aldo, profeta de Deus, muito obrigado por ter dirigido esta igreja durante 44 anos com tanta luta e sacrifício. Obrigado, profeta, por não ter desistido de nenhum de nós, mas sempre nos dando oportunidades. O Senhor dizia: se arrependa dos seus erros, deixe de viver no pecado, venha viver na luz. Santo irmão Aldo, que nós possamos amar o Senhor de todo o nosso coração, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Temos plena certeza que amando o Senhor, o nosso Deus será muito honrado com isso, porque qual é o pai que não fica honrado quando o seu filho é amado? Amamos o Senhor, irmão Aldo. Obrigado por tudo, por cuidar de nós, da nossa família, dos nossos filhos. Obrigado por proteger a juventude. Que o Senhor coloque no coração de cada jovem nessa festa o desejo de dar o maior presente ao Senhor, a sua fidelidade, a sua obediência, a sua consagração. Que nenhum jovem nessa festa faça coisas erradas, fique saindo para as ruas, para as esquinas, namorando escondidos, mas que todos os jovens possam dizer: eu te amo, irmão Aldo, e vou te obedecer em todos os meus dias. E aqueles que vão se batizar, santo irmão Aldo, também dê a sua bênção, que eles possam estar cada vez mais convictos e assim cumprir o seu voto de fidelidade e ser fiel até o fim, e receber um dia a sua coroa de glória. A nossa adoração ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, a Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, ao Senhor irmão Aldo e a todo o reino dos céus. E também neste momento eu lembro daqueles que vieram aqui diante do altar e colocaram os seus nomes, que o Senhor irmão Aldo conceda a sua bênção, a sua graça e a sua proteção. E assim nós agradecemos por tudo, não só hoje, mas para sempre.
Amém.